Análise do índice de Traynor para investimentos. E antes de iniciar o conteúdo, se você é novo aqui no canal, se inscreva e deixe seu like, para que o YouTube entenda que o assunto é relevante e entregue esse vídeo para o máximo de pessoas. O índice Traynor, assim como o índice Sharpe, é uma medida do desempenho ajustado ao risco para carteiras de investimento. No entanto, o ratio Traynor considera especificamente o risco sistemático, beta, em vez do risco total, medido pelo desvio padrão no ratio Sharpe. Veja como interpretar o resultado da proporção de Traynor. Um índice Traynor positivo indica que o investimento ou carteira está gerando um retorno superior à taxa livre de risco por unidade de risco sistemático assumido. Quanto maior o índice de Traynor positivo, melhor será o desempenho ajustado ao risco em relação ao risco sistemático. Um índice Traynor negativo sugere que o investimento não está compensando adequadamente o risco sistemático, pois o retorno é inferior à taxa livre de risco para o nível de beta. Os investidores podem ver um ratio Traynor negativo como um sinal de que o investimento não está a ter um bom desempenho numa base ajustada ao risco em relação ao risco sistemático. Ao comparar múltiplos investimentos ou carteiras, um índice Traynor mais elevado indica um melhor retorno ajustado ao risco em relação ao risco sistemático. Os investidores devem considerar investimentos com ratios Traynor mais elevados, pois oferecem um equilíbrio mais atraente entre retorno e risco sistemático. Comparar o índice Traynor de um investimento com um benchmark ajuda a avaliar o seu desempenho em relação ao risco sistemático no mercado. Um ratio Traynor mais elevado do que o índice de referência sugere que o investimento está a superar o mercado numa base ajustada ao risco no que diz respeito ao risco sistemático. A interpretação do índice Traynor deve estar alinhada com a tolerância ao risco e os objetivos financeiros do investidor. Os investidores com maior tolerância ao risco podem aceitar índices Traynor mais baixos, enquanto aqueles com menor tolerância ao risco podem priorizar índices mais elevados. Tal como o índice de Sharpe, o índice de Traynor tem limitações, como assumir uma relação linear entre risco sistemático e retorno. Os investidores devem estar cientes destas limitações e considerar a utilização de múltiplas métricas para uma avaliação mais abrangente. Os índices Traynor devem ser considerados ao longo de um horizonte de tempo razoável para levar em conta os ciclos de mercado e as flutuações no risco sistemático. As flutuações de curto prazo no índice Traynor podem não refletir com precisão o desempenho ajustado ao risco de longo prazo de um investimento relativo ao risco sistemático. Em resumo, um índice Traynor positivo geralmente indica um desempenho favorável ajustado ao risco em relação ao risco sistemático, mas deve ser interpretado no contexto dos objetivos do investidor, da tolerância ao risco e comparado com benchmarks relevantes ou investimentos alternativos. Tal como acontece com qualquer métrica, é essencial considerar o índice Traynor, juntamente com outras métricas de desempenho, para uma avaliação abrangente do desempenho do investimento. Se tiverem dúvidas, respondam aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem e deixar seu like. Fico no aguardo por você. Sucesso e bons investimentos!